E hoje a gente vai entrar em mais detalhes sobre a administração dos estoques, gestão dos estoques. Até aqui, tá? A gente já sabe sobre a importância dos estoques, a criticidade da gente trabalhar esse tema, tá? A gente já entendeu que os estoques representam de 20 a 60% do capital de uma empresa. Então é um tema super crítico. A gente sabe da criticidade, a gente já entendeu as razões para manter estoques numa operação. A gente falou nos vídeos anteriores sobre as razões para manter estoques numa operação. E hoje a gente vai entrar nos objetivos, tá? Legal que você já sabe as razões, você já entendeu o porquê colocar estoques, por que você protege uma operação com estoques. Só que agora você tem o estoque ali na mão, você precisa usar ele da forma correta, tá? Você precisa ter os objetivos corretos. Hoje a gente não vai entrar nos indicadores, tá? Isso aí é assunto mais para frente, para a gente entrar nos indicadores, cobertura de estoque, enfim, esses temas, para entender como calcular tudo isso, calcular o custo do estoque, enfim, tem várias coisas para a gente aprender, mas hoje a gente vai entender os objetivos do estoque, tá? E o principal objetivo dos estoques é meio simples de entender, né? É ter o produto certo, na hora certa, na quantidade correta, tá? Sempre trabalhando a meta de custos que a empresa tá tratando, tá? Então, na quantidade correta, no momento certo, respeitando o custo acordado, tá? Esse ponto é super importante. Então, se a gente já sabe desse principal objetivo dos estoques, a gente começa a entrar nos detalhes agora, tá? Então, primeiro ponto, quando você está lidando com estoques. Então, você tem um volume ali de estoque na mão, o que você precisa fazer para administrar os estoques? Primeira coisa, tá, que você precisa entender é sobre otimização dos estoques. O estoque que você está trabalhando, ele está espalhado em toda a cadeia, tá? Você tem estoque no fornecedor, você tem estoque em trânsito, você tem estoque no cliente, você tem estoque no seu armazém, você tem estoque na fábrica como matéria-prima ali no começo da operação, você tem produto em processo, você tem produto acabado na própria fábrica, você tem material na expedição, você tem material em trânsito para o cliente, enfim, você tem material em toda a cadeia. Quando é material importado, você tem material no mar também, você tem material lá no fornecedor, do outro lado do oceano, por exemplo, tá? Tô falando de material importado que você traz via marítima. Então, você precisa entender, tá, que todas as partes da cadeia são otimizáveis. Então, quando você estiver administrando os estoques, você precisa trabalhar com este objetivo. Eu vou trazer um exemplo aqui, tá, sobre estoque em trânsito. Ah, você pode pensar, mas o estoque em trânsito, ele não faz parte do meu estoque, ele não está contando aqui na minha meta de estoque, então eu não vou nem olhar para isso. Errado. O estoque em trânsito, ele conta como prazo de pagamento para sua empresa. Suponha que você tenha um material que demore 4 dias para chegar, tá? No momento que o material foi faturado lá no fornecedor, a nota fiscal ali já está com prazo de pagamento, já está contando no capital de giro da sua empresa. Então você, como responsável pelos estoques, precisa otimizar o capital de giro via estoques, entendeu? Otimizar os estoques também é otimizar o capital de giro. Otimizar o capital de giro é entender o fluxo dos pagamentos, tanto o pagamento que você precisa fazer para o fornecedor, quanto o recebimento do cliente. Por que não, tá? Quando você estiver trabalhando a proteção dos estoques de produto acabado, por que você não protege os estoques que têm prazo de pagamento menor? Consequentemente, você vai ter sempre estoque disponível para os clientes que pagam mais rápido, para os itens que têm um pagamento mais rápido. De verdade, você precisa pensar nisso. Otimização dos estoques. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, suportar a performance da operação. A gente já sabe que esta é uma razão para manter estoques. Legal, você já sabe isso. Agora você tem o estoque na mão. Como você faz para melhorar a performance da operação? O que você faz? Primeira coisa, tá básica, não faltar matéria-prima. Você precisa direcionar os seus estoques para funcionar dessa forma. Isso não pode acontecer em nenhuma hipótese.
E quando eu falo faltar matéria-prima, não é só para interrupção, matéria-prima para interrupção de máquina, tá? É matéria-prima no sentido de estava trabalhando com um determinado produto, tive que tirar de máquina, entrar com outro produto, ou seja, a máquina continuou trabalhando, só que você teve que tirar porque ia faltar matéria-prima daquele produto que estava em máquina. Então, performance da operação via estoques é suportada desta forma, tá? E o seu objetivo ao administrar os estoques precisa estar relacionado à performance da operação. E aí eu falei aqui de produção, mas aí tem performance dos transportes. Se você tiver muita carga fracionada sendo enviada para o cliente, porque você não consegue produzir o lote completo, não consegue organizar de uma forma que você envie o pedido completo para o cliente, também o transporte fracionado também impacta na performance da operação. Então você precisa entender isso e os estoques precisam ter este objetivo também, melhorar a performance da operação de ponta a ponta, tá? Não é só a performance da produção. Terceiro ponto, suportar nível de serviço. A gente já sabe que esta é uma razão para manter estoques. Só que agora que você já sabe que esta é a razão, como que você direciona os estoques para o nível de serviço? Quando você estiver definindo os seus objetivos ali, as suas metas, você precisa organizar os estoques para suportar o nível de serviço. Ah, como eu faço isso? Aí tem várias formas de avaliar, tá? O primeiro ponto, vamos falar de nível de serviço. Primeiro que o nível de serviço, ele está em várias partes da cadeia, tá? Vou falar só do nível de serviço ao cliente ali, que acho que esse é o mais evidente. Como eu faço para proteger classificação dos itens? Você tem classificação por volume, tem classificação por frequência de compra, classificação por quantidade de pedidos que aquele determinado item faz durante o mês, para você proteger os itens que têm mais pedidos, classificação por perfil de cliente, classificação por perfil de produto, enfim, tem várias análises para você fazer para saber exatamente onde e quando colocar estoques do produto acabado. Ah, por que você falou quando? Porque proteger com estoques não está só relacionado a estoque de segurança. Tem vários outros tipos de estoques e a gente vai falar mais para frente em outro vídeo sobre isso, tá? Estoque de antecipação, enfim, tem várias outras formas de olhar para os estoques e proteger os estoques. Por isso que eu falei quando colocar os estoques. Esse ponto também é importante. Então, suportar nível de serviço, outro objetivo. Mais um, melhora da rentabilidade, tá? Mas como melhora da rentabilidade? Vou trazer um exemplo, tá? Pense que a sua empresa não tem capital suficiente para proteger todos os estoques, ok? Não tem capital suficiente, não consegue proteger todos os estoques. Você vai ter que escolher. Por que você não escolhe os itens mais rentáveis, tá? Pense o seguinte, você escolhe os mais rentáveis, os que têm o prazo de pagamento mais curto, você está melhorando a operação, entende? Está melhorando a rentabilidade da operação e ao mesmo tempo você está melhorando o outro ponto, que é a performance da operação, tá? Que eu comentei, ou otimizando a cadeia de estoques. Então, quando você estiver administrando os estoques, melhorar a rentabilidade é um objetivo. E aqui eu trouxe um exemplo de rentabilidade que você já conhece. Agora, pensa o seguinte, estoque, ele representa custo, de alguma forma, tá? Toda a otimização que você fizer ao longo da cadeia pode ser transformada em melhora na rentabilidade. Se você escolheu um determinado item e para este item você conseguiu trabalhar com estoque menor ou, ao contrário, tá? Trabalhar com estoque maior, conseguindo um desconto de 30% na compra. Você melhorou a rentabilidade do item. Então, tem muita coisa para você fazer com estoques do ponto de vista de rentabilidade. É importante você ter este objetivo quando você estiver lidando com estoques. Outro ponto, tá? E último aqui, eliminar a obsolescência. Esse ponto é super crítico pelo seguinte, o que a gente vê normalmente nas operações é temos um monte de estoque obsoleto, a gente precisa fazer um trabalho para poder eliminar esse estoque obsoleto. Ah, vai vender com desconto, vai descartar, enfim, vai usar de alguma outra forma na produção. Tem várias ações, tá, para eliminar a obsolescência já existente.
Não vou entrar nesse ponto, tá? Eu vou entrar em outro aqui. Como não gerar obsolescência? Porque ao mesmo tempo que você vê as empresas tentando eliminar a obsolescência já existente, você vê essa mesma empresa gerando obsolescência. Ah, como assim? Vou lançar um produto novo e preciso de uma embalagem nova. Ah, o lote mínimo da embalagem representa 2 anos de consumo. A gente precisa lançar o produto e tal, vai lá e compra 2 anos de consumo. É o tipo de decisão que vai gerando obsolescência. Eu dei um exemplo, tá, de embalagem, mas tem vários outros exemplos. Ah, preciso conquistar o cliente e tal, e, e ele vai comprar só parte do lote de produção, a outra parte a gente deixa no estoque, vamos ver se ele compra depois. É o tipo de decisão que, de novo, vai gerando obsolescência. Isso precisa estar acordado, tá? Na hora que essa decisão for tomada, cria uma lista lá, obsolescências que serão geradas. Isso vai custar tanto. As decisões serão diferentes na hora que você colocar isso em evidência, tá? Ó, essa decisão que a gente está tomando, ela vai gerar aqui, ó, 300 mil reais em estoque parado, que a gente não tem certeza se esse estoque vai girar ou não. Tá todo mundo de acordo aqui? Se todos estiverem de acordo, legal, registra isso e segue a vida, mas tenho quase certeza aqui, para não dizer certeza, quando isso ficar em evidência, eu acho pouco provável que alguma outra ação seja tomada para evitar esse tipo de obsolescência, tá? Então a gente falou aqui sobre 5 objetivos, a gente não falou sobre indicadores, mais para frente a gente vai falar. Então, ó, otimização do estoque é o objetivo quando você estiver lidando com estoques. Suportar a performance da operação é outro objetivo. Eu estou olhando para baixo porque eu tenho uma cola aqui, tá? Suportar o nível de serviço, mais um objetivo. Essa cola aqui, ela é o artigo que está escrito. Se você procurar no LinkedIn, tem exatamente esse artigo aqui. E se você está assistindo esse vídeo dentro do artigo aí do LinkedIn, você já sabe que o vídeo está dentro do artigo, tá? Então, falei aqui, otimização dos estoques, suportar a performance da operação, suportar o nível de serviço, melhora na rentabilidade e eliminar a obsolescência. 5 objetivos, tá? E estes 5 objetivos, eles podem ser desdobrados em dezenas, centenas de análises, dezenas de projetos, tá? É importante você entender isso e mais para frente a gente vai falar sobre metodologia de análise, formas de resolver problemas para você entender como construir um projeto de otimização dos estoques, por exemplo. Ok? Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, espero que você tenha gostado de verdade. A ideia aqui é passar o conhecimento, o melhor conhecimento possível sobre planejamento de produção, materiais e demanda. É um conteúdo melhor que existe aí sobre esse tema, ok? Ficamos por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.